Bom dia a todos, temos mais uma tertúlia matinal e hoje com o tema encapsulamento energético. Mas antes de nós começarmos, eu queria deixar claro que todos podem me interromper a qualquer instante, que nós damos voz a quem pedir a palavra. E é importante interromperem no momento em que vocês acharem interessante, porque o tema é extremamente complexo, difícil, não um tema fácil. Então, quanto mais cedo a gente tirar as dúvidas, melhores. E quem vai orientar a discussão são os senhores e as senhoras, porque o tema é muito vasto, é grande, é imenso. Então, vamos dar foco naquilo que for mais interessante para todos, ok? Encapsulamento energético. O que vem a ser encapsulamento energético? O professor Walter fez aqui uma definição, mas ela é extremamente complexa até de entender. Eu vou ler e depois traduzir. O encapsulamento energético é a manobra energética paratécnica avançada, própria da consciência lúcida, traquejada com a mobilização das energias conscienciais em si mesma ou extraconsciencialmente, com o isolamento assistencial e a anulação energética temporária das manifestações pensênicas, especificamente intrusivas ou assediadoras, podendo consistir da consciência individualmente ou em grupo, consim ou consciex, sadias ou enfermos, a partir da vontade decidida, da intenção firme e da autodeterminação sadia. Ou seja, para entender isso tem que desmiuçar, né? Ou seja, traduzindo isso tudo, o encapsulamento energético é literalmente botar uma pessoa ou a própria pessoa numa redoma ou num ambiente energético que ela esteja imune às interferências externas. Para a gente fazer uma associação de ideias, nós podemos estar pensando o seguinte: uma gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? É um ambiente em que você vai botar um equipamento ou pessoas onde a interferência eletromagnética não atinge aquele equipamento ou não atinge aquelas pessoas. Então, a gaiola de Faraday é literalmente uma gaiola, normalmente de metal, em que ela está blindada ou está aterrada, como nós chamamos, impedindo, pelo campo que se forma, impedindo das interferências tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Isso é muito comum para se utilizar em experimentos onde a interferência eletromagnética poderia estar interferindo. Então, é uma forma de você blindar efetivamente aquele equipamento, aquela pessoa, aquela situação que está sendo avaliada. Então, o encapsulamento energético é basicamente isso, ou seja, é criar uma cápsula de energia em torno de uma pessoa, em torno de várias pessoas, em torno de um ambiente, para aquela situação ter um objetivo. E esse objetivo pode ser positivo ou negativo. Mas o que é importante nisso é que essas coisas podem ocorrer de várias formas. Então, eu vou dar aqui, como é uma situação que é muito mais comum os amparadores promoverem em nós do que nós próprios nos promovermos, existe essa interação. Pode ocorrer também de forma negativa, quer dizer, os assediadores também podem promover esse acoplamento. O ideal é que nós possamos estar lúcidos perante essa realidade, que também não é muito comum as pessoas estarem lúcidas para quando ocorre um encapsulamento promovido pelos amparadores. É muito comum ocorrer isso, por exemplo, em cursos como o ECP2, às vezes uma pessoa que está um pouquinho antagônica à situação ou que está necessitada de uma atenção especial, ela fica encapsulada perante a realidade do próprio curso. E ela passa pelo curso e praticamente não entendeu nada, não percebeu nada, não viu nada. E muitas das vezes isso é promovido pelos amparadores para ajudá-la, acima de tudo, para ela não entrar numa condição de revolta propriamente com relação ao que está acontecendo ali. Então, nós já vimos várias situações. Isso ocorre com bastante frequência para quem lida com outras pessoas. Muitas vezes nós
entramos numa condição de encapsulamento energético, às vezes puramente por autodefesa e de forma bem instintiva. E nem percebemos que entramos no processo de defesa. Uma situação muito comum que eu acabei de olhar aqui é uma simples de autodefesa. Você agiu, eu aproveitei. É uma forma de encapsular, pelo menos defender o cardiochakra. E muitas vezes nós fazemos isso com os pés e com as mãos ao mesmo tempo, né? É uma forma de blindar, de se defender perante a situação, que se apresenta. Então, muitas vezes nós fazemos isso instintivamente. É aquela situação em que você está conversando, daqui a pouco você fecha, fica e não quer papo com aquela pessoa, você não consegue mais ouvir a pessoa que está falando contigo. Você se aliena, literalmente. A pessoa pergunta, você ouviu o que eu falei? Você pode repetir? Não sabe dizer. Então, isso acontece muitas vezes conosco, mas o ideal é nós estarmos atentos a essas circunstâncias, quando nós nos promovemos e quando nós podemos também estar promovendo para os outros, ou quando algum amparador ou assediador também fazem isso conosco, para nós tirarmos proveito. Por que está acontecendo isso? Eu vou classificar aqui alguns tipos de encapsulamento para a gente poder ter um pouco mais de noção. Os acoplamentos, os encapsulamentos energéticos podem ser ambientais, por exemplo, da própria casa, do quarto, da OFIEX. Pode ser assistencial ou assediador. Pode ser um autoencapsulamento ou um heteroencapsulamento, você promover isso em alguém, ou você se promover a si mesmo. Ele pode ser consciente ou inconsciente, pode ser cosmoético ou anticosmoético, pode ser promovido por consim ou por consciex, pode ser desassediador ou assediador, pode ser duplo, pode ser egocêntrico, eu comigo mesmo, pode ser evolutivo, antievolutivo, homeostático, patológico, pode ser imediato, instantâneo, pode ser individual, em grupo, interconsciencial, intrusivo, pode ser natural ou intencional, pode ser parapsíquico quando promovido por um amparador, pode ser pessoal, pode ser preventivo, profilático, paraprofilático, parasanitário, pode ser doentio ou sadio. Então, nós temos aí uma vasta possibilidade de encapsulamentos. Mas o que é importante é saber que ele pode ser homeostático e patológico, ou seja, homeostático é aquele promovido muitas vezes pelos amparadores para nos dar algum tipo de inspiração. Ou nós entrarmos num determinado encapsulamento sadio para nos defendermos de alguma situação externa. Então, esses aspectos de encapsulamento são circunstanciais, ou seja, é muito comum. Ele também pode ser promovido pelo próprio holopensene nosso. Por exemplo, se nós estamos envolvidos em alguma situação de estudo, queremos aprofundar, e você está naquele monodeísmo de pensar só naquilo o tempo todo, e aquilo é importante que você faça, porque isso é uma saturação mental a ponto de você começar a fazer associações de ideias. Então, você vai absorvendo ideias em cima daquele assunto, e aquele encapsulamento em que só está se pensando em cima daquela situação, então é uma situação homeostática. Temos a condição patológica, ou seja, os decorrentes, muitas vezes, de interferência extrafísica. Por exemplo, um processo de encosto é um processo de encapsulamento? É. A pessoa fica tão envolvida com o dessomado, ou seja, a ponto de que essa interferência energética se estabelecer de tal ordem que a pessoa intrafísica, a consciência intrafísica, pode manifestar a própria doença do falecido. Então, esses encapsulamentos ocorrem com muita frequência. É muito, muito comum. E o que é interessante, que as pessoas começam a manifestar a doença do defunto e não adianta tomar remédio, porque o remédio vai para a consim, não vai para a consciex.
se a doença não é da consciência, mas se manifesta na consciência, não adianta, enquanto não houver afastamento da consciência, não há condição da pessoa se curar. Isso é uma droga, porque os médicos às vezes têm uma situação que muitas vezes é relativamente fácil de fazer a recuperação, mas por conta dessa intrusão, desse encapsulamento, a doença pode evoluir para uma situação bem crítica. Isso nós já vimos várias vezes, e dentro da CIP nós já atendemos várias pessoas nestas condições. E haver a remissão relativamente rápida após o afastamento da consciência. E para afastar a consciência, precisa também fazer o encapsulamento da consciência. Isso também é outro fator, quer dizer, ele está num acoplamento ou num encapsulamento junto à consciência, e para fazer o afastamento ela precisa ser encapsulada também e afastada. Com relação à categoria, pode ser consciente, ou seja, a pessoa tem total consciência do que está acontecendo, promovendo, ou sendo afetada pelo encapsulamento. Isso é interessante porque todo encapsulamento tem um propósito, ou seja, eu vou encapsular alguém por um propósito, tem que saber o porquê que eu estou fazendo. Então, é importante que eu esteja consciente em relação a essa condição, de eu saber por que eu estou encapsulando. Por exemplo, se eu faço uma escagem de uma consciência que esteja perturbando alguém, eu estou consciente da assistência que eu vou prestar a essa consciência. Então é importante porque isso vai me dar mais condições, o gabarito para atuar. Isso é importante também quando o amparador, por exemplo, promove o encapsulamento. Eu tenho que saber por que eu estou sendo encapsulado. Uma vez eu estava, para dar um exemplo disso, uma vez eu estava na estação da Presidente Vargas do metrô, no Rio de Janeiro, e eu estou esperando o vagão chegar e eu tomo um banho de energia e o amparador praticamente me encapsula como se eu ficasse alienado para o ambiente. Eu estou percebendo aqui, bom, a primeira questão que me veio à cabeça os amparadores estão me preparando para alguma situação, ou algum acidente vai acontecer aqui, vai acontecer alguma coisa que eu estou me preparando, mas a sensação é de total tranquilidade e de bem-estar e ao mesmo tempo de força, por conta daquela condição de acoplamento com o amparador e de blindagem, praticamente de blindagem, como se estivesse envolvido num campo, estava envolvido no campo. Eu entro no vagão e encontro uma grande amiga minha que há muito tempo eu não a via. E o que é engraçado, a primeira fala dela em relação a isso, mas estava pensando em você há muito tempo, eu queria encontrar você, mas eu não tinha mais o teu telefone, não sabia como é que te encontrar. E o que é interessante, na hora que ela começa a conversar comigo, o encapsulamento se estabelece entre eu e ela, é como se o vagão não tivesse mais ninguém, totalmente independente. E ali como se estivesse totalmente a sós naquele vagão. E o que foi interessante é o seguinte, que ela contou a necessidade dela, pôde-se fazer um trabalho significativo ali dentro do vagão, ela depois terminou o trabalho, ela teve que sair na estação que ela tinha que sair, e eu segui. Mas o que é interessante, que a preparação, houve uma preparação para isso ocorrer dentro do vagão. Ou era para correr ali, ou não tinha outra hipótese. Então, essas coisas acontecem, mas nós temos que estar atentos a isso, ou seja, há alguma coisa a fazer. É óbvio que depois do ocorrido ficou bem claro para mim, mas a predisposição que eu tive foi de me preparar para, vai acontecer alguma coisa, o que é, ainda não sei, mas essa predisposição de estar atento a essa circunstância é importante. Outro aspecto é a pessoa não estar consciente. E isso é o que mais afeta a maioria das pessoas, ou seja, as pessoas são envolvidas às vezes por uma questão de encapsulamento, muitas vezes totalmente inconsciente. Hoje tem até música, né? Aquela música do gênero trance, né? Que faz as pessoas ficarem em transe, literalmente falando, né? Em função da batida. E é um ritmo, é um gênero de música muito utilizado, principalmente nos raves, né, da vida aí, em que fazem as pessoas ficarem obnubiladas para tudo. Elas saem, elas entram em estado alterado de consciência.
e ficam, às vezes, a noite toda, a manhã toda, dentro de um processo de transe, efetivamente, a partir da música, de um modo totalmente inconsciente. É uma auto-hipnose, né? Não, é uma heterohipnose a partir da música. Então, tem muita música que gera esse estado de alienação total. Então, é muita música em que há repetitivos, né? E a pessoa pode entrar em transe. Uma das músicas clássicas é o Bolero de Ravel, né? Que você vai aumentando, para você entrar em transe ali também é facílimo, facílimo, né? Pois não. Dentro disso, até o professor Valdo citava que ele usava, na época que ele psicografava, usava músicas clássicas para criar de propósito um ambiente. Né? Exatamente. Positivo, no caso, né? É muita música que gera estado alterado de consciência. A dança propriamente disso, se você pensar bem, é um encapsulamento. Você está dançando com uma parceira. Você entra num encapsulamento que você consegue ter passos onde dificilmente você está esbarrando uns com os outros, quando o encapsulamento é bem feito. Então, se você... Oi? O Ipadur, olha lá, o Sandaime. Isso é loucura. Mas isso é droga, né? Mas isso causa um encapsulamento ali no grupo, sei lá, Não, depois? Por exemplo, lá no caso do Sandaime, eles geram, usam a ayahuasca, né? Quer dizer, usam o chá para entrar no estado alterado de consciência. Mas o que efetivamente predispõe ao estado alterado é a dança, o ritmo da dança para entrar na miragem. Agora, eles também, vamos assim dizer, eles também induzem as pessoas a usar maconha. A grande maioria. Eles são favoráveis ao uso da maconha. Então, é complicado. Oi? Sim, sim. Mas... Agora, tem a União do Vegetal lá no Acre, né, que você conhece bem aquela região. Oi? Mas dá no mesmo, música ou dança dá no mesmo. Mas ouvindo aquelas músicas rítmicas. Ouvindo músicas, só coisas lindas, maravilhosas. Tá. Agora tem o pessoal que toma assim, dá até para criança, eu ficava espantada, mas como se fosse uma coisa cultural, sem rituais nem nada. Haja fígado para aguentar aquilo lá. Né? Mário, Pois não. você comentou sobre o encapsulamento ambiental. Eu posso dizer, então, porque quando aconteceu aquela tragédia na região serrana, durante a madrugada ali, porque acabou a luz, a gente não viu o que estava acontecendo, entre acordar e dormir, eu vi vamos dizer, uma cápsula de energia ali, uma coisa, era até um azul cristalino, assim, em volta da minha casa. E, no dia seguinte, aquele local que estava a minha casa não sofreu nada, mas em volta, né, assim, né, desceu barranco, tudo. E isso foi uma espécie de encapsulamento, posso dizer? Isso tudo indica que é um encapsulamento. Que foi impressionante. Isso é muito comum, por exemplo. As auras dos encapsulamentos são muito comuns e elas ocorrem com bastante frequência. Por exemplo, quando vai ter um terremoto, por exemplo, um maremoto, terremoto, qualquer coisa. Tudo isso é uma alteração mecânica que está acontecendo e há uma vibração intensa nisso. Isso cria uma aura onde, por exemplo, normalmente os animais percebem isso e se afastam desses ambientes. Se os animais percebem isso, nós poderíamos também estar percebendo isso. E muitas pessoas têm essa percepção, conseguem inclusive prever. Agora, a questão toda é ter uma ação contundente em cima dessas percepções. Isso que a gente, quando levanta esses assuntos, a ideia é que a gente esteja mais atento a isso. E quanto mais afinizado com os amparadores, melhor é para poder você estar interagindo com eles, porque de alguma forma eles estão percebendo essas alterações com muito mais intensidade, com muito mais brevidade que nós. Esse fato possibilitou que a gente socorresse todas as outras famílias da região. Então, acho que foi providencial por causa disso, né? Vamos ver quem pode assistir, né? E isso ocorreu. Mas normalmente quando vem uma situação dessa é para nós
fazemos algum tipo de assistência, sempre. Okay? Mário? Agora... Aqui. Ainda não terminou aqui. Tem alguma coisa a ver o encapsulamento com um bolsão também? Eu ouço muito falar de bolsões. Olha só, o que é um bolsão? É o que antigamente se falava de egrégora, né? Holopensene. No fundo, é uma reunião de pensamentos de pessoas que pensam da mesma forma. Então, o holopensene, por exemplo, uma empresa tem um holopensene. Isso é um encapsulamento da empresa? É. Por exemplo, no teu ambiente de trabalho, aquilo tem um holopensene. Esse holopensene é um encapsulamento em função do que se faz ali? É. Então, qualquer reunião onde se fixe um determinado holopensene, isso é um encapsulamento também, porque o encapsulamento não é só energético, ele é em função das nossas energias, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, sentimentos, isso tudo é que vai formar efetivamente o encapsulamento, embora as energias sejam a situação mais preponderante nesse processo todo. Eu preciso da energia como um fator contundente dessa condição, mas o que fortalece é a intenção, é a ideia que está ali por trás daquela situação que está se apresentando. Ok? Pois não. Você pode conversar conosco sobre a dimensão do encapsulamento. Não entendi, podia repetir. Exemplo de uma música, você falou, tem encapsulamento. Eu percebo de concerto grande, tem encapsulamento e uma conexão com uma dimensão extrafísica. Isso, para mim, faz lógica. Como você tem experiências de carnaval em Rio, porque nós tivemos debate se é possível fazer encapsulamento de Rio completo durante no Carnaval. Olha só, uma coisa que eu vivi no Rio, eu sei muito bem como é que o Rio funciona e como é que é o Carnaval do Rio. Sei muito bem. Quando as coisas estão para sair do controle no Rio de Janeiro, principalmente em época de Carnaval, vem uma chuvarada tão intensa, que aquilo ameniza os ânimos. A minha hipótese é a chuveirada, é aquela tempestade magnética, né, que o professor Valdo fala, a tempestade magnética, que nada mais é do que um encapsulamento para melhorar os ânimos, para diminuir as entropias que aquilo poderia gerar. Então, isso ocorre, sim. O Rio de Janeiro entrou vamos assim dizer, num encapsulamento extremamente negativo nos últimos anos, muito negativo, a ponto de você, por exemplo, eu que morei no Rio de Janeiro durante muitos anos, eu ir para o Rio de Janeiro e me sentir mal, em função do holopensene que reina no Rio de Janeiro. Está melhorando agora, está melhorando muito, melhorou muito, mas estava uma situação caótica a energia. Então, a questão do tráfico, o governo paralelo estava tomando conta de tudo que você possa imaginar. Então, você ia em qualquer lugar, a sensação era extremamente negativa. Então, havia um encapsulamento por parte negativa. O que nós já estamos vendo agora é que isso está sendo dissipado, está melhorando, aos poucos, mas está melhorando bem. Dessa última vez que eu estive lá, já houve uma melhora bem significativa. Você concorda comigo, Alex? Está melhorando, né? Ô Mário. Pois não. Mariosa. Oi. Tudo bom? Antigamente, lá no Rio, na terça-feira de Carnaval já se contava com a chuvarada. Sim. Né? Mas então, era uma coisa que o estavam... carnavalesco, a cidade já contava e se dizia a chuva para acalmar os ânimos. Isso. Do pessoal do Rio. Eu concordo com você, dava uma lavada boa lá. Não, melhorava muito. A gente sentia isso dentro de casa. Ô Mário, eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta. O que você acha? Eu lidei muito tempo com pessoas tímidas. Aí, conversando, eu dizendo, não, você não é tão tímido assim, ou tímida você tem um nível de egocentrismo muito grande que você permite ou não as pessoas te acessarem. E você acha que a timidez
acaba causando um encapsulamento também? A pessoa... A gente tem que entender o surgimento da timidez, né? Todo tímido tem por trás da timidez um trauma significativo. Tá, esse trauma é o que faz ela se fechar. Se retrair. Se retrair, tá? Então, a questão é, toda pessoa aquada, ela se fecha. Acaba se fechando. Tá? Então, a timidez, na realidade, é um sintoma de um trauma em que ela não elaborou. E muitas vezes não associa esse trauma à reação, ao comportamento que ela tem. Mas você acha que acaba causando um encapsulamento, um autoencapsulamento? Mas isso que eu acabei de falar. Toda pessoa que sofre um trauma e age em decorrência desse trauma, mesmo nem fazendo a comparação, isso já é um fechamento, isso é um encapsulamento. Ou seja, ele encapsula o trauma, mas por não saber elaborar esse trauma, mas ele se manifesta num comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que vai no SCP-2 e está encapsulada, ela tem um comportamento adequado àquele encapsulamento. Então, uma pessoa que sofreu um trauma, por exemplo, na infância, e a gente tem exemplos para dar e vender aí, ela sofreu um trauma na infância e, a partir disso, ficou tímida perante a vida. Então, ela encapsulou aquele trauma por não saber lidar com ele. Então, ela está encapsulada. É como se ela esquecesse daquele trauma, ela encapsulou aquele trauma. Só que ela tem um comportamento adequado àquele trauma, que é a timidez. Tá bom. Tá? Mas pode ser qualquer coisa. Mas isso é um fechamento, sim. Mas por conta do sofrimento que ela está passando. Ô Mário, bom dia. Essa tempestade que nós tivemos essa semana, tem alguma coisa a ver para acalmar o Holopensene da região? Olha só, vamos pensar o seguinte. Nós estamos passando um momento muito interessante e que nós precisamos estar assim, observando atentamente o que está acontecendo com o país. O país está passando por uma mudança significativa de Holopensene, de tudo. E semana que vem vamos ter o presidente da Itaipu vai mudar, né? E a gente sabe que Itaipu é um negócio complexo, sempre foi um negócio muito complexo. E parece que vai mudar esse negócio complexo da Itaipu, né? Então, semana que vem, Itaipu tem um novo presidente. Pensa nisso. Revoltas se levantam. Ô, nosso amigo que é do Itaipu, o que você acha? Vai melhorar com essa nova nomeação ou não? E agora, uma pergunta que não quer calar. Existem pessoas revoltadas com essa mudança lá? Sem dúvida. Mas então, a gente não pode afirmar categoricamente, mas que existe uma instabilidade emocional em toda mudança existe. E isso vai refletir no ambiente, com certeza. Professor, Pois não. Aconteceu o seguinte, 2 dias antes da gente vir para cá, quase que tivemos um acidente fatal. Eita! Opa, tá difícil. Mas é o seguinte, a gente estava indo numa outra cidade, levando um médico, e a gente vinha um caminhão em Banguela, sabe, aqui quando começa a descer, e tinha um outro caminhão parado em cima e a gente estava descendo. Sim. O caminhão, a gente simplesmente ficamos, não tinha para onde ir, nem tinha... Acostamento. Nem acostamento não tinha. Sim. O caminhão passou... Um fino. A gente deve ter um encapsulamento bem... Bacana. A gente viu... Agora, uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: por que vocês passaram por uma situação crítica dessa? Entende? Isso também é importante. Quando nós passamos por um encapsulamento, que fomos ajudados, nós temos que ver o seguinte: o que a gente precisa melhorar, o que a gente está
que momento nós estamos? Qual é a instabilidade que no momento está se apresentando para isso ocorrer? Entende? Isso também é importante avaliar. Saiu da cidade. É. Ok. Mário. Pois não. Tudo bem? Aproveitando essa questão do carro, né? Você pode encapsular o carro, né? E, ao chegar da rua ou do trabalho e entrar nesse carro, você automaticamente fica encapsulado lá dentro? Eu vou dar duas coisas. Porque você vai vir com alguns acoplamentos. Eu vou dar duas situações bacanas. Por exemplo, uma situação bacana é a seguinte. Quando você entra num carro, a sua psicosfera ocupa o carro. Então você vai fazer manobras que você não precisa nem olhar, sabe que vai passar. Então, porque a sua psicosfera, ela pega todo o carro. Ok? Então, ao dirigir, todo motorista que dirige, que tem consciência dessa expansão, ele não precisa nem olhar se vai passar, não. Ele olha aqui, não, isso vai passar tranquilo. Em função da psicosfera dilatada, então há um encapsulamento do próprio carro. Mas eu tenho uma situação muito interessante. Uma amiga minha, muito antiga, lá mais atrás, ela tinha um Fusquinha. Isso em Portugal. Ela tinha um Fusquinha, que é um carro raro em Portugal. Mas ela tinha um Fusquinha que ele chamava de besouro. Tinha um besouro. E ela adorava esse carro. E o Fusquinha, sabe que é um carrinho bem ruinzinho, né? E o marido disse assim, não, vou te dar um carro novo, esse carro já está velho, não tem muita segurança, não tem airbag, não tem isso, vou te dar um segurança, mas eu quero meu besouro. Eu quero meu besouro. Ela falando, não tem cabimento você ter um carro desse, não é seguro, nós temos autoestradas aí, não dá para entrar numa autoestrada, então beleza, vendeu o carro. O cara que comprou esse carro não funcionou com ele em momento nenhum. Ele devolveu o carro, pegou o dinheiro de volta e ela recebeu o carro de volta. E com ela funcionava o carro. Que apego, que energia que ela tinha. Então, o encapsulamento dela com o carro era absoluto. O carro é dela, acabou, ninguém plástica, ninguém faz. Mas, no caso, não funcionava porque talvez o encapsulamento energético, a ectoplasmia dela, criava problema o tempo todo. O desejo dela de gostar de querer ter o carro, carro, não querer se desvencilhar do carro. Sim. Isso. Então nossos acoplamentos... Eles saem e ficam fora do carro quando você entra? Não, olha só, o acoplamento, que eu estou dizendo é o seguinte, você é em função do teu desejo. O encapsulamento é em função do teu desejo. Seria a blindagem a mesma coisa? A mesma coisa, blindagem e encapsulamento é a mesma coisa. Tá, e se outra pessoa que você dá carona entra, como é que fica? Blindado também? Ela fica blindada dentro do carro. Fica encapsulado também. Fica encapsulado também. Não é bacana isso? Agora, você não precisa de carro para encapsular ninguém, não. Isso funciona também com a casa da pessoa? Sim, que é a alcova energeticamente blindada. Você tem o seu lugar de dormir que você vai blindar. Isso vai expandir para a casa toda. Pode até expandir para o bairro, se você for uma pessoa potente. Por exemplo, um tenepsista blindar a sua casa, e inclusive o prédio, o bairro, inclusive, dependendo da assistência que ele presta. Deixa eu te perguntar outra coisa. Às vezes, quando eu chego do trabalho, que entro na minha casa, eu tenho um outro ânimo. Assim, em termos de... Melhor ou pior? Melhor. Eu me sinto mais leve, entendeu? É bom perguntar, né? Eu me sinto mais leve. Aí eu fico pensando na questão... Mas você saindo dos Correios para chegar em casa, se você achasse que era pior, eu ficaria preocupado. Mas, olha só, Mário, essa questão de você trazer consciências para assistir,
como que você acha que funciona? É logo encaminhado para a TENEPS ou ela fica na sua psicosfera? Depende de cada um. Depende da situação, né? Depende de cada um. Por exemplo, tem alguns cursos que eu dou, que eu chego em casa, eu preciso trabalhar com a energia pelo menos 10 minutos no meu quarto de TENEPS, para poder ficar limpo, para poder conversar com a minha mulher. Antes disso, não dá para conversar. Então, é um trabalho extra. Também tomar banho é de lei, né? Mas a questão, muitas das vezes, o curso é de tal ordem assistencial que tem consciências que precisam ser encaminhadas posteriormente. Elas ficam na psicosfera. Então, isso é comum acontecer. Comigo, isso acontece com muita frequência. Como também, quando eu vou dar um curso, é comum também, nos dias que antecedem o curso, ter algum tipo de assistência para as consciências que estão envolvidas com o consciência do curso. Então, isso acontece com bastante frequência comigo. Só mais uma questão. Quando você está encapsulado, você não assiste ninguém? Olha só, vamos lá. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é para você se defender de alguma situação. Por exemplo, você vai num ambiente que é extremamente hostil a você. É bom que você esteja encapsulado, você entra, você pode até ficar invisível para aquelas pessoas. Aquilo não vai te afetar em nada. Então, tem que ter um propósito. Você pode fazer um encapsulamento, por exemplo, junto com uma outra pessoa, para você ajudar essa pessoa. Você pode fazer um encapsulamento com uma determinada pessoa que está com um encosto ou que está com uma companhia extrafísica, para você afastar a consciência que está ali presente. Isso é muito comum, nós fazemos isso nos cursos com bastante tranquilidade, isso se faz sistematicamente. Não tem um curso que nós não façamos isso. Isso é bem comum ocorrer isso. Então, o encapsulamento tem sempre um propósito para se fazer. E exercitar essa manobra para poder efetivamente assistir. Então, se você quer fazer uma escagem consciente, você tem que encapsular a isca propriamente dita, ou a consciência propriamente dita. Sim, mas você estando encapsulado, você pode assistir alguém? É isso que eu estou dizendo. Você pode estender o seu encapsulamento para quem você quiser. Por exemplo, estou dando um curso de 40 manobras, com N pessoas. E tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta para mim, e eu percebo que ela tem uma companhia que está junto com ela. Eu vou encapsular a pessoa e acompanhar. A companhia vem para o meu lado. E eu praticamente esqueço as pessoas que estão à minha volta. Quem já participou dos cursos 40 manobras já viu isso algumas vezes ocorrer isso. Com bastante frequência ocorre. Então, há um encapsulamento da pessoa, da consciência. A consciência fica na minha psicosfera durante um período. Às vezes vai para algum monitor que fica com ela. Os monitores, por exemplo, a Ana está aqui, de volta e meia também, ela recebe as consciências, né? Recebe as consciências para serem assistidas, para me deixar ali para dar o curso. Por isso que a gente tem os monitores, exatamente para isso. A gente puxa para nós, para a nossa psicosfera, deixa, se aquela consciência precisa ainda estar no curso há algum tempo, fica no curso, mas dentro da psicosfera de algum monitor, ok? Agora, o encapsulamento você faz o que você quiser depois com ele. Agora, quando é promovido pelos amparadores, eu deixo por conta dos amparadores. O que eles determinarem fica por conta deles, ok? Timidez, por exemplo, eu já vi crianças tímidas. Pode ter sido um trauma numa vida anterior, passada? Eu vou te dar um exemplo. Olha só. Pode ser um trauma anterior, sim e não. Por exemplo, você tem uma predisposição na vida passada, mas você precisa de um gatilho nesta vida. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa chegou, Mário, eu sou muito tímido, tal coisa. Eu perguntei para ele, vem cá, você tem algum trauma na infância? Não, não tenho trauma nenhum. Aí eu perguntei, alguma vez alguém te bateu? Eu perguntei para ele, você apanhava muitas vezes dos seus pais? Ele disse, não. A única
única vez que meu pai só me bateu uma vez. Quando é que ele te bateu uma vez só? Por que ele te bateu? É porque eu estava falando demais. Ele me bateu para eu calar a boca. Está com a boca calada até hoje. Teve outros exemplos, mas a grande maioria dos casos de timidez tem reflexo na vida presente, embora predisposições em vidas passadas, é óbvio. Agora, as vidas passadas em que ele gerou essa predisposição, as pessoas estão envolvidas aqui presentes. Ou seja, o drama é o mesmo, não muda nada. Mas o gatilho está no presente. E você tem que ver o gatilho do presente. Se você resolver o gatilho do presente, você resolve o passado. Ok? Por isso que não adianta ir direto no passado. Enquanto não resolver o presente, o que gerou, o que disparou, o que suscitou no passado, isso pode ocorrer, inclusive, dentro da barriga da mamãe, queridinha. Fala no microfone. Tá ligado, tá ligado. Então, assim, quando a pessoa é hipocondríaca, né? Pode ser que esse caso também seja de assediador na psicosfera, e a pessoa às vezes está sentindo isso aqui. Vamos lá, uma pessoa que é hipocondríaca, ela tem um medo de doença, etc, etc, etc. A gente tem que analisar o seguinte: que tem assediador na jogada, pode ter assediador na jogada? Tem, mas a gente tem que analisar o antes. O que levou a pessoa a ter esse tipo de comportamento? Que não é só do assediador. Ela tem a contraparte dela. Essa contraparte tem que ser analisada. Isso é uma manifestação de um sofrimento que ela tem. Esse sofrimento precisa ser entendido, para depois os assediadores não terem isso como uma alavanca para entrarem, para manipularem essa pessoa. Então, não adianta você querer botar a culpa só nos assediadores, não resolve. Você tem que gerar uma condição de autoestima, de autoconfiança, para poder lidar com os assediadores. Então, não adianta espantar as moscas se você não cuida da predisposição que gera as moscas chegarem. Ok? Filho, ele se resolve com a questão do perdão que você tem? A grande maioria dos casos, sim. Tá. O que vem a ser o perdão? É o entendimento do drama, do trauma, da dificuldade, da relação. Se você entende a relação e supera, você praticamente deu perdão para essa pessoa. O problema é quando eu tenho na situação e eu quero me vingar. Esse é que é o grande problema, que você aí criou a predisposição para o caos, para qualquer tipo de situação que possa advir desse desequilíbrio. Ou seja, se você tem um ressentimento, tem uma mágoa, tem um sofrimento que você não elaborou suficientemente ou não superou, isso mostra uma fragilidade. Essa fragilidade vai gerar algum mal-estar. Então, esse desequilíbrio é o que gera a maior parte das doenças. Ok? Desculpa. E estava pensando na sua exposição agora, sobre o perdão, esse pedacinho, e é sempre ser capaz de calçar o sapato do outro, se colocar, por maior que tenha sido a ofensa ocorrida na sua direção. Empatia, eu lembrei, não, você está falando de empatia. Eu vou um pouquinho mais além disso. Eu vou um pouquinho mais além disso da seguinte forma: quando nós sofremos alguma injúria, eu tenho que entender que essa injúria é um sofrimento, é uma manifestação de sofrimento da pessoa que está gerando essa injúria. Digamos, ofensor. O ofensor, né? O ofensor está demonstrando um sofrimento, em que ele reproduz esse sofrimento a partir de impingir algum tipo de sofrimento em alguém. Então, se nós entendermos essa dinâmica, eu vou procurar saber o que levou essa pessoa a fazer o que fez e por que eu estou predisposto a isso. Então, eu me comprometo, mas analiso a partir do sofrimento daquela pessoa. Se eu entendo o sofrimento dessa pessoa, eu posso me defender disso.
Porque eu vou atuar não no sintoma, mas na causa. Então, isso é importante entender, porque na medida em que você consegue deslinchar um sofrimento a partir dessa realidade, tudo fica mais fácil para você perdoar. Então, não é você calçar, mas entender o que está por trás daquela manifestação. E por que está por trás da tua predisposição para estar envolvido naquela situação também. Que uma coisa tem a ver com a outra. E, particularmente, falando de predisposição, né? Algumas coisas que eu vivi na presente existência, e me olhando cruamente no espelho, né? A predisposição de se alongar na interprisão. Porque você fica com... Você está trazendo uma coisa seríssima. Interprisão é um encapsulamento promovido por vidas passadas, em vidas passadas. Interprisão é um encapsulamento. Você está envolvido com um grupo de pessoas que você precisa resolver questões mal resolvidas. Então, o encapsulamento, no caso das interprisões grupo-kármicas, por exemplo, a questão é, se nós temos a oportunidade de resolver isso agora, não deixamos para depois. E outra, se nós estamos envolvidos numa interprisão que está clara para nós, se ela está clara para nós, é porque nós temos competência para resolver. E se não resolver, fica para a próxima vida, né? Agora você falou a segunda vez, eu com aquela coisa, né, ligação com palavras, aí vejo a expressão assim, procrastinação evolutiva. Porque você adia já sabendo da Cara, mas isso aí é maior burrice. Pensa bem, você morrer de somar com mágoas, ressentimento. Cara, elas vão vir numa manifestação de um corpo mais debilitado. Pensa bem, se eu morro com alguma mágoa, algum ressentimento, eu vou gerar um corpo mais debilitado na próxima vida. É isso que eu quero para mim? O estigma do psicossoma. Claro, mas isso aí é que a turma não consegue avaliar qual é o comprometimento que a pessoa está tendo para ela própria. Ela está fazendo um encapsulamento negativo no seu próprio psicossoma. Ela está encapsulando traumas, mal-estares, etc. Desavenças ocorridas. Cara, está levando isso para a próxima. Encapsulou isso tudo, isso vai gerar um corpo debilitado, quando não gera nessa própria vida. Então, ter noção disso... A palavra clássica, né, da psicologia, da medicina, somatização, tal patologia, você vê claramente... O que é somatização, por exemplo? O que é uma somatização? Você tem uma agressão. Vamos dizer, o que é um estresse? Vou simbolizar aqui. Eu estou estressando a minha mão fechada, a minha mão aqui. Estou estressando. Eu vou deixar aqui um ano assim. Em um ano, o que vai acontecer aqui? Para eu conseguir fazer esse movimento aqui, eu vou precisar de muita fisioterapia, a não ser que isso aqui também entre em colapso. E acompanhado de dor, hein? Então, agora, o que é uma emoção negativa, por exemplo, em que nós mantemos essa emoção negativa? Nós geramos no nosso corpo, em alguma área do nosso corpo, um estressamento. E ele fica. Até entrar em colapso. O que é entrar em colapso? Quando gera um câncer, um tumor, etc., entrou em colapso. Isso são as emoções negativas que nós mantemos dentro de nós. Se nós mantemos dentro de nós, isso vai gerar desequilíbrio. Esse encapsulamento isso vai gerar ela pode gerar uma manifestação, ou seja, uma hipocondríaca, N possibilidades de manifestação, que é uma doença, ou no corpo físico, também vai sair pelo corpo físico. Mas ela vai ter que sair de qualquer maneira. Se não sair nessa vida, sai na próxima. Não é bacana isso? A evolução é o máximo. É o máximo. Só para falar das categorias, que eu já vou abrir mais. As categorias que eu falei, homeostáticas patológicas, consciente e inconsciente, autoencapsulamento e heterocapsulamento, pode ser espontânea ou intencional. Com relação à duração, pode ser por segundos, horas, dia, anos ou vidas. Bacana, né? Mário, baseado nas categorias, você poderia explicar um pouquinho, expandir os
a diferença entre encapsulamento mental somático, psicossomático e energossomático? Posso. Na realidade, é holopensênico. O que é holopensênico? Então, todos esses processos envolvidos. A questão é, eu estou carregando mais em quê? Por exemplo, quando você entra no holociclo, por exemplo, você entra no holociclo, se você tiver uma má intenção ali, você fica desconfortável. Se você é um fumante inveterado, você se sente mal. Então, o holopensene, a ideia que está ali, gravitante, aquilo é um encapsulamento. Você entra naquele encapsulamento, você reage àquele encapsulamento. Então, mental somático. Tá? Você pega uma música aí, por exemplo, um bolero de Ravel, tal coisa, você entra no encapsulamento por essa reatividade te encapsula ou como é que fica esse processo? Ou ela te encapsula, te expulsa de Não, lá. você se encapsula com essa realidade diferente. É como se eu estou pensando na célula, sabe? Que recebe um agente externo e os macrófagos lá começam a mastigar aquele bichinho ali, encapsula aquilo. Vamos lá, vamos falar uma coisa mais séria. Você falou de célula, mas eu vou falar de molécula. Tá? Quando você entra num quarto enérgico, por exemplo, que você tem seu ambiente de trabalho, então você começa a trabalhar nas energias e você começa a ter reps promovidos só pela tua energia, ou seja, há uma ressonância molecular das tuas moléculas com as moléculas dos móveis que estão ali presentes. E aquilo começa a entrar num gradiente de vibração a ponto de ter um harmônico tal que gere um barulho. Por pura ressonância. O que é isso? Não é encapsulamento? Ressonância. Então, isso também vai ocorrer com as moléculas, com as células. É isso que gera, por exemplo, o colapso de uma emoção negativa que você tem dentro de você, que você começa a gerar uma ressonância nas tuas células de forma negativa, a elas entrarem em colapso. Então, é perfeito. E hoje, por exemplo, hoje tem uma linha da psicologia que estuda muito a questão das emoções, e na linha da medicina também, a psiconeuroimunologia, tanto visto pelo viés da psicologia como o viés da medicina, todos estão dando muito valor ao processo das emoções, o quanto ela afeta ou melhora a nossa saúde. Então, para nós entendermos que, no fundo, nós estamos falando de encapsulamento o tempo todo. Pois não. Pode esclarecer para nós a diferença de acoplamento e encapsulamento? Sim. O acoplamento pode ser feito com ou sem encapsulamento. Então, por exemplo, eu estou aqui diante do meu amigo aqui. Eu jogo energia e eu estou percebendo tudo, eu consigo entender o que está acontecendo, mas eu quero me isolar totalmente. Aí eu vou fazer um encapsulamento e eu posso aprofundar, fazer uma assimilação simpática. Tá? Então, o acoplamento, ele pode ou não ter encapsulamento. O que é importante no acoplamento? É saber que você vai interagir com a energia do outro. Se você quiser aprofundar, ok. Se não quiser, também está tudo bem. Você está explicando o energético, aquele simples... Não entendi, desculpa. Você está explicando aquele energético, né? Porque deve ter se você está querendo se encapsular perante... uma holopensene... O energético sempre tem o pensene por trás. Nunca, pensa bem. Toda vez que eu falar de energia, eu estou falando de pensene. Toda vez que eu falar de energia, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu estou dando mais ênfase ao processo da energia. Mas eu posso pegar a ideia o tempo todo. Porque se você só fazer assim, imagina-se numa esfera de energia, fica vago. Pois é, mas é isso que eu quero chamar a atenção. Toda vez que eu falo de acoplamento energético, eu estou dando ênfase ao processo da energia. Mas... em todo o acoplamento, eu posso, por exemplo, ver a retrocognição da pessoa. No encapsulamento com uma pessoa, é comum ver cenas da vida passada da pessoa. Por exemplo, no complementário, quando nós fechamos aquele encapsulamento e começamos a ter situações de semimaterializações, nós podemos entrar efetivamente
nas vidas passadas da pessoa e você ter lampejos da vida da pessoa, de onde ela está vindo, quais são as situações dela. Aquilo que é? É acessar a memória da pessoa. E qual seria o oposto de encapsulamento? A esponja? Primeiro, a ideia... Primeiro, que você quer abrir para o mundo, eu estou de primeiro, eu sou... O encapsulamento tem muito mais a ver com o mental somático do que a primeira. A primeira tem a ver mais com o psicossomático. O Mário, a gente poderia falar que o diferencial é a permeabilidade desse acoplamento? Então, quanto mais impermeável, mais encapsulado? Na realidade, o acoplamento energético ele vai em função do que você quer. Se você quer, a ponto de ter uma assimilação simpática, é bom que você faça um encapsulamento para você não ter interferência de nada, para você saber o que está acontecendo. Por exemplo, no arco voltaico, o importante é você fazer, além do acoplamento energético que se faz, fazer um encapsulamento a ponto de fazer uma assimilação bem ostensiva daquela pessoa. Então, tudo vai depender da tua determinação naquilo que tu queres e que queres aprofundar. Então, mas essa diferenciação do campo energético e ele estar permeável ou impermeável aí dentro é que vai definir o nível do encapsulamento, da blindagem, da interação de terceiros. Com certeza. Uma coisa é eu entrar em contato aqui com o Eduardo, deixando tudo aberto. Vou ter interferência de várias pessoas. Uma outra coisa é fechar, é eu e ele só, mais ninguém. Entendeu? A diferença é absurda. O que é interessante, por exemplo, no curso eu exercito muito isso. Eu fico sempre com uma expansão de psicosfera bem intensa, a ponto de saber se tem alguém que está antagônico. Até tive um exemplo aí do nosso amigo ali, Alex, por exemplo, ele estava lá no final da fila, tinha umas 80 pessoas, né? Aí ele começou a jogar energia para uma determinada pessoa. Eu olhei para o Alex, Alex, né? Está fazendo assistência aí, Alex? Não foi isso? Entende? Então, eu fico com a minha aura extremamente aberta. Então, eu percebo o que está acontecendo. Qualquer alteração dentro do curso, eu consigo perceber bem. Qualquer alteração. O Alex começou a jogar energia para uma determinada pessoa ali, que estava alteradinha. E opa, o Alex aí, pô, legal. Eu só chamei a atenção porque eu achei que foi bacana. Até elogiando, né, no caso. E, agora, quando eu quero só saber, por exemplo, para dar um exemplo disso, uma pessoa estava no curso, uma pessoa estava, que a gente percebia que estava com uma consciência recém-dessomada. E a gente começou a perceber. Então, comecei a focar com a pessoa, a consciência ficou numa semi-possessão comigo. E eu conversando com ela falando da situação, eu perguntei, você sabe quem... Você olhe bem para o meu rosto e veja quem está aqui. Ela olhou, é meu pai. Ela percebeu claramente, meu pai. Então, fale o que você tiver que falar para ele poder seguir o caminho, porque estava muito próximo dela. Então, isso também ocorre, mas aí tive que fechar, ela e a Consex. Aí não tinha mais espaço para mais ninguém. Então, esse tipo de coisa vai depender do trabalho que você vai fazer. Entende? Então, num curso é importante que esteja bem aberto, mas quando é para fazer um trabalho específico, você tem que fechar tudo. Ok? Professor Mário aqui, Icel, tudo bem? Eu gostaria de trazer o meu laboratório pessoal para expor a questão do encapsulamento, grupo karma familiar. Muitos amigos aqui sabem a minha situação, da minha família, do meu irmão, que ainda a gente não tem notícias, da minha mãe. E, ultimamente, está bem difícil para mim manter, assim, eu estou no limite do limite, manter assim, meu equilíbrio, minha homeostasia. Então, o que o senhor poderia me passar, de repente, para me ajudar a pensar nessa situação grupocármica? Olha só, toda a família tem seus dramas, toda a família tem seus dramas. E nós trazemos esses dramas para esta vida de vidas passadas. E temos que entender que esses dramas estão no limite da nossa competência. Então,
Não adianta chutar o pau da barraca dizendo que não tem competência para isso. Não. Tem competência, sim. A questão é como eu lidar para efetivamente ter competência para lidar com esta situação Grupo Cargo, sabendo de antemão que eu estou aqui para fazer o meu melhor. O reparo daquilo que ocorreu em vidas passadas. E outra, os gatilhos vão estar muito presentes das vidas passadas na nossa infância. Então, a primeira coisa que você precisa avaliar é a sua infância, e você trouxe aí a questão do seu irmão, e a infância do teu irmão, que devem ser bem semelhantes. Então, essa infância vai te dar dicas do que você precisa fazer para você ter mais autossuficiência. Porque essa baixa autossuficiência ou esse desequilíbrio que você tem, ele tem a ver com gatilhos que ocorreram na infância, por conta de um passado em comum com esse grupo. Então, se você entender quais foram os dramas da infância, por exemplo, digamos que você foi concebida com uma ideia forte que você tinha que ser um menino. Eu posso abrir mais o jogo? Não, assim, a situação da minha família é bem complicada. Enfim, meu pai foi padre, a minha mãe tem uma questão de um parapsiquismo muito aberto também, assim, vidas e vidas com magia, misticismo. E aí, assim, a situação da minha família é de recorrências de guerras. É isso, professor. E, por exemplo, a minha situação agora do meu limite é com a minha mãe, porque às vezes eu tenho empatia e eu me lembro a situação da infância da minha mãe. Por exemplo, a minha avó. A minha avó dessomou a mãe da minha mãe, dessomou num aborto. E a minha mãe viu toda aquela cena e eu vejo o quanto para ela é difícil. Só que aí eu me coloco no papel de filha. E aí eu fico em desequilíbrio. É muito difícil. Nesta vida, quais foram os seus dramas? Por exemplo, ter um pai padre é um problemão. Sim, claro que é. Até hoje. É um problemão. O que o senhor falou? Quais são os seus dramas da sua infância? Se você analisar os seus dramas da sua infância e você procurar superá-los, isso vai te dar forças para você enfrentar a situação. Enquanto você negar esses traumas que você tem de infância, principalmente em relação à sua mãe, e principalmente à sua mãe e ao seu pai, se você continuar negando eles, você não vai poder superar o que está acontecendo hoje. Porque o que está acontecendo hoje é reflexo da tua infância, da tua gestação, do teu nascimento, da tua infância. É óbvio que isso foram os gatilhos desta vida, mas que se você não mexer nisso, não adianta você começar a resgatar passado, que não resolve. Não resolve absolutamente nada. Enquanto esses gatilhos desta vida estarem ainda te consumindo, te alterando, te desequilibrando. Por exemplo, como que eu posso pensar esse problemão de ter um pai, assim, padre? Padre, perdoe o papai. Perdoar o papai e a mamãe. Perdoa o papai e a mamãe. Começa por aí. Faz o curso de perdão que vai te dar uma eu vou fazer de novo, prof. É bom fazer de novo. Vou fazer o PRPTECO, então. Obrigada, tá? Perdão. Olha, em casos de traumas de infância, não tem saída. Porque o que acontece? Se você encapsula um trauma de infância, ele tem que sair ou pelo comportamento, ou pelo desequilíbrio, pela doença. Se é isso que nós queremos, então todo o processo na adultidade, desequilíbrio, você trouxe a questão do teu irmão, isso tem a ver com essas relações. Essas relações, elas são ansiogênicas, elas atrapalham, elas criam problemas. Por quê? Então, reviver, trazer à tona os dramas de vidas passadas. Então, eu tenho que resolver o que eu tenho na minha mão hoje. O que eu tenho na minha mão? Uma série de problemas que eu tenho que resolver isso. Um pai autoritário, uma mãe totalmente estrambelhada. Eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo isso? Entendendo os dramas dessas pessoas, em que há uma compulsão para repetir, ou seja,
Na medida em que eu aprendo uma determinada coisa na infância, eu vou repetir com meus filhos ao longo da vida. Se eu não repito com meus filhos, vou repetir com as pessoas que estão à minha volta. Se eu fui uma pessoa desequilibrada na minha infância, se eu tive mães desequilibradas na minha infância, a probabilidade de eu ser uma pessoa desequilibrada ao longo da vida é muito grande, porque eu tenho uma compulsão a repetir aquilo que fizeram comigo. Por exemplo, um pedófilo, por exemplo, é pedófilo porque foi abusado, na grande maioria das vezes. E ele abusa pelo sofrimento que ele sofreu. É como se fosse uma vingança. Mas há uma compulsão, há uma necessidade de denunciar aquela situação que ele vivenciou. Sim. Professor, agora assim, já trouxe a questão para eu trabalhar dentro de mim, quanto com sim. E pensando, muitas vezes penso quantas mães eu tive ao longo das minhas existências, quantos irmãos, quantos pais. E agora, nessa vida, para também não encapsular ou assimilar todo esse desequilíbrio, o que eu posso fazer, além de jogar as melhores energias para o meu irmão? Enquanto você estiver preso ao passado, você esquece o presente. E você tem muito hábito de, pela sua fala até agora, inclusive agora que você falou, você está querendo justificar tudo isso pela conta do passado. Você tem que se fixar no presente. O que você tem no presente para resolver? E isso você está com medo de enfrentar. De enfrentar que pai e que mãe você teve, que pressões e que dramas você teve. Você está com medo de encarar isso. E aí fica difícil você resolver esse assunto. Entende? Você só fala do passado, passado. Tem que falar do presente, entrar em contato. O que essa mãe te fez? O que esse pai te fez? Porque senão você está numa interprisão ou em um encapsulamento com esses pais que você vai levar todos eles para a próxima vida. Se não resolver nessa, na próxima vida vai todo mundo juntinho. E é isso que você quer? Parece que é. É bom se posicionar com relação a isso, né? Simples. A sua fala te denuncia o quanto você está com medo de tentar descobrir que pais são esses que você tem. Uma outra coisa, interprisão do grupo kármico foi bacana, né? Eu acho que interprisão do grupo kármico é bom porque nós levamos isso para vidas sucessivas, né? Quer dizer, a pessoa não quer resolver nessa, vai resolver nas próximas. Então, um outro aspecto interessante do encapsulamento é a invisibilidade. Uma coisa é ter força presencial, todo mundo te perceber. Fulano de tal chegou, aparece, todo mundo percebe a chegada dele. O bacana é quando você entra e sai e ninguém te viu. Fazer isso é legal. Eu tive uma experiência com isso muito grata. Eu estava em Portugal junto com o professor Valdo, ele dando um workshop de energia. Muita gente, a sala cheia, e lá no cantão a saída era no extremo oposto. Ele terminou o curso e pôr todo mundo em pé. Aí eu percebo que o Valdo começa a trabalhar em energia e passa no meio de todo mundo. Ninguém o aborda, ninguém. Ele sai. Ele saiu, assim, 15 minutos depois, cadê o Valdo? Eu já tinha saído 15 minutos antes. Ninguém o percebeu sair. Ou seja, ele se blindou de tal forma, ele se encapsulou de tal forma que ele ficou invisível para as pessoas. Ninguém o abordou. Eu achei aquilo excelente. Aí eu comecei a estudar sobre invisibilidade, né? Como é que é fazer um negócio desse? E é interessante, né? Quer dizer, aí você vai vendo na história que várias pessoas já fizeram isso, né? A questão do Apolônio Tiana também já fez isso quando estava sendo acusado e queriam acusar ele de forma negativa. Ele, fui. E apareceu a centenas de quilômetros de distância, né? Fui. Então, essas coisas aí acontecem realmente e isso é interessante. Nada mais é do que você anular toda a sua expressão e se tornar refratário ou não deixar nada passar para fora, né? Então é uma situação bem interessante. Aí estudando ainda sobre visibilidade eu caí na questão
do navio invisível, né? Que era uma proposta do Projeto Filadélfia, em que o objetivo era fazer com que o navio sumisse e aparecesse em outro lugar nas forças inimigas para poder desmantelar os inimigos. E estava envolvido o Tesla, estava envolvido o Einstein, estava envolvido várias pessoas aí bem proeminentes na época. E o que acontece é que é um fato real e funcionou. Realmente o navio ficou invisível. Só que teve um probleminha sério. Algumas marinheiros tiveram combustão espontânea, e aí foram ver o seguinte, tinham metais no sapato a ponto de poder entrar em contato com o navio, e elas entraram em combustão. E outras pessoas ficaram totalmente pancadas, doidas, e uns ficaram, sumia, aparecia. Os marinheiros, alguns marinheiros ficavam nessa instabilidade de sumir e aparecer. Isso hoje tem livros, tem documentários sobre isso, tem filme, inclusive, sobre isso. Agora, Projeto Filadélfia. É bem interessante. Isso tudo a partir de campos magnéticos. Realmente aconteceu. Que, no fundo, é um processo de energia também. Então, é um processo interessante para nós também avaliarmos a importância desse processo da invisibilidade, ou seja, você anular totalmente a sua exposição, a sua expressão aonde você esteja. Outro aspecto importante é a semi-possessão, né? A semi-possessão, a gente já falou alguma coisa aqui. Essa semi-possessão pode ser benigna ou homeostática, ou pode ser maligna para patológica, né? Mas a semi-possessão, no fundo, é um processo também de encapsulamento energético. E muitas pessoas utilizam esse processo de forma negativa. O ideal é que nós possamos estar utilizando a semi-possessão com os amparadores motivados para fazer algum tipo de assistência ou para os amparadores nos darem alguma orientação a respeito de alguma condição assistencial que precisamos estar predispondo ou fazendo. Isso que é o mais importante. A semi-possessão ela é natural, ela ocorre com muita frequência. A questão é, nós fazemos isso de forma consciente ou inconsciente? Nós fazemos isso em prol da assistência ou em prol do assédio? A semi-possessão normalmente ocorre muito por conta de assédio. É muito viciado com semi-possessão, onde o assediador mantém a vida dele para manter a vampirização energética daquela pessoa. Então, é muita pessoa que tem algum tipo de vício em que ele está efetivamente encapsulado pelo assediador. E o assediador cuida dele. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte, impressionante, quando eu estou bêbado é quando eu dirijo melhor. Já pensou uma loucura dessa? E efetivamente nunca tinha tido, mesmo bêbado, nunca tinha tido nenhum problema de carro. E quando ele não estava lúcido, ele tinha um certo pavor e fazia algumas besteiras realmente no volante. Então, os assediadores tomavam conta dele legal. É muito mais, mas muito mais. Isso eu não tenho dúvida. Mas, em compensação, era uma pessoa totalmente vampirizada energeticamente. Aqui, ó. Eu cheguei atrasada, tá? Então, eu não sei se você falou, como que é realmente a prática do encapsulamento? É um trabalho com a energia, é uma manobra que faz interna? Como que é a prática mesmo? A prática é o seguinte, é ver. Quando cansar de fazer ver, faça mais, ver. E você começa a fazer experiências em você entrar em contato com outras pessoas, por exemplo. Você jogar energia para outra pessoa e envolver essa pessoa. Agora, tudo é treino. Só que o encapsulamento é algo que leva bom tempo. O EV é mais fácil do que o encapsulamento. Embora o encapsulamento pode ocorrer
de forma inconsciente. O que a gente está querendo aqui é que a gente possa ter capacidade de fazer esse acoplamento, esse encapsulamento de forma consciente e ter um propósito assistencial. Então, como é que acontece isso? Primeiro, uma vez você sabendo utilizar com as suas energias, entrando em estado vibracional, você vai expandir essa energia em relação a outra pessoa. E você procura envolvê-la, essa pessoa, e ver o que você percebe dessa pessoa. Então, o encapsulamento a 2. Essa é uma coisa. Outra é, por exemplo, na hora que você entrar em algum ambiente, que você sinta a pressão do holopensene daquele ambiente, você fazer um estado vibracional e idealizar em volta de você uma redoma ou um círculo rodando em torno de você, que você se fecha a ponto de a interferência que você percebe não seja atingida por você. Ou, se você tem uma pessoa, por exemplo, toda vez que você fica perto dela, você sente alergia a ela, por exemplo, é um bom exercício para você também fazer um encapsulamento. O ideal seria perdoar a pessoa, mas antes disso, você faz o encapsulamento em você mesmo e vê se aquilo evita esse contágio. Então, são exercícios que você pode fazer sistematicamente. Você pode ir, por exemplo, para uma praça e começar a fazer acoplamento com as árvores. Por exemplo, envolver uma árvore a partir do tronco dela, ver se você sente o que a árvore está realmente passando naquele momento. É um exercício interessante que você pode se fundir com a própria árvore, a ponto de você ser as próprias raízes, ser as folhagens, ser a própria seiva, você sente a árvore como um todo. Isso é exercício, é exercício. No curso 40 Manobras, nós exercitamos, por exemplo, o encapsulamento em alguns exercícios. A gente ensina como fazer isso. Mas, tecnicamente, isso é ter competência no EV e, a partir daí, o resto fica mais fácil. Ok? Tá, eu só queria complementar, assim, por exemplo, eu vou fazer um encapsulamento, mas digamos que existam consciências na minha psicosfera patológicas, né? Como que funciona isso? Nesse momento, eu afasto quando eu faço esse... Olha só, quando a gente faz uma escagem, por exemplo, vou falar por mim. Eu estou lá no curso, eu vejo uma pessoa que está com uma consciência extrafísica, eu vou jogar energia, encapsular a pessoa e a consciência. E a consciência vem para mim, eu fico com a consciência comigo. Dependendo da situação, digamos que é uma consciência que está meio brabinha, tá? Que pode estar criando problemas para alguém. Eu vou envolvê-la com energia na minha psicosfera, a ponto de ela poder ser encaminhada. Ou seja, quando eu digo que ser encaminhada, é o seguinte: eu permito também que os amparadores entrem na minha psicosfera. E nessa densificação de energia, essa consciência fica no padrão semelhante ao do amparador que densificou a sua energia. E com isso ele é afastado. Tá? Mas eu tenho consciência do que está acontecendo, ou seja, eu vou densificar para a consciência, vou permitir que o amparador me atue. Normalmente, quando eu estou em curso, os amparadores têm uma boa relação no curso e para atuar comigo. Tenho uma boa predisposição para isso. Então, isso fica praticamente hoje fica praticamente automático. Antigamente, eu levava mais tempo com isso. Às vezes eu ficava até sentindo mal-estar, às vezes dava alteração fisiológica. Hoje já é raro acontecer isso. Às vezes até ocorre, mas é bem mais raro. Por conta dessa relação que eu tenho com a equipe extrafísica, que eu digo que é o meu para-network, né? Meu para-network hoje está bem competente, aí me ajuda bastante. Então, isso é fruto de eu ter um trabalho assistencial regular. Eu, toda semana, trabalho com as energias em relação a outras pessoas. Isso me dá um gabarito grande e dá uma competência grande em função desse esforço que eu tenho de toda semana estar fazendo algum trabalho assistencial. Vários, né? Na verdade, são vários trabalhos assistenciais durante a semana. Isso me permite ter um para-network bem específico para ajudar principalmente essas consciências que eu faço as escagens delas. Então, no fundo,
é ter amigos que possam te ajudar. E você se predispõe a fazer isso. Ok? Então, as escagens é um fator importante, porque é muita consciência que tem companhias extrafísicas negativas ao seu lado. Não são poucas. Nós temos o apoio lá na CIP, às terças-feiras. Olha, são muitas pessoas que têm companhias extrafísicas bem alteradas. Eu até comento muitas das vezes com a Jovilde, às vezes com a própria Ana, que eu não sei como é que certas pessoas vivem com tanta companhia extrafísica vampirizando elas. É impressionante. É impressionante. Às vezes a gente precisa de vários atendimentos para a pessoa poder ficar limpa, livre daquelas coisas. E a gente dá algum nível de estrutura e de ferramenta para a pessoa poder evitar esse tipo de escagem. A nossa amiga lá que está participando das ponderações parapsíquicas, você de volta e meia vê uns negócios desses lá, né? Você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Você vê uns negócios desses lá, né? Volta e meia tem umas escagens lá bacanas, né? Então, as pessoas chegam de todo tipo. Então, fazer esse processo terapêutico para encaminhar essas pessoas não é uma coisa simples, mas é factível para todas as pessoas fazerem. Agora, começa com o estado vibracional, tudo começa com o estado vibracional, por incrível que pareça. Agora, a questão é fazer o exercício em prol de alguém. Eu procuro aprender usando as minhas cobaias. As minhas cobaias são, eu abro um ambiente para fazer uma discussão, né? Toda quarta-feira a gente tem as ponderações parapsíquicas para a gente exercitar o debate. Isso me permite também fazer um monte de escagem, como também no apoio parapsíquico e na preceptoria também, que aí é um contato íntimo com a pessoa, tete a tete, só com uma pessoa. São dois professores com uma pessoa só. Com isso, dá para você fazer um bom exercício de acoplamento, de encapsulamento, de assimilação simpática. Isso é um exercício. Então, toda semana fazendo esse exercício, a gente um dia passa a ter competência. E eu convido todo mundo a fazer isso. Gerar algum ambiente de trabalho que possa aprender com os outros. Pois não. E também, né, isso aí, o fato de você estar funcionando dentro como mini peça, te dá uma capacidade de ter um encapsulamento funcional dos amparadores, né? Que você, na verdade, passa a ser ali, você está encapsulado junto com o Equipex, e não só o autoencapsulamento seu, pessoal, né? Uma coisa interessante é que nós recebemos todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Tanto na preceptoria quanto no apoio. E, às vezes, chegam pessoas com assuntos totalmente fora da casinha, ou bem diferente da minha realidade. E o que é interessante, em função desse meu paranetwork, de eu ser conhecido no extrafísico, vem muitas das vezes as inspirações de amparadores ou de consciências extrafísicas que normalmente não é do meu convívio, mas vem para dar umas inspirações muito pertinentes àquele assunto que está sendo abordado. Então, por que isso ocorre? Muito em função do trabalho que eu exercito, e isso me permite ter assim, uma turma que, na medida da necessidade, se manifesta. Às vezes são situações totalmente inusitadas. Uma vez estava conversando com uma pessoa que tinha a ver com o xamanismo, e surgiu um xamã lá de altíssimo nível, bacana, atuou de uma forma assim, bem bacana, que não é usual de eu ter esse tipo de atuação. Então, o que é bacana é isso, quer dizer, na hora que você se predispõe a fazer um serviço, você às vezes tem surpresas muito gratificantes, e às vezes com CX de níveis evolutivos bem bacanas. Então, mas o que predispõe isso? É o trabalho regular. Se você tem um trabalho regular de assistência,
E você, em algum momento, vai ter algum tipo de extrapolação. E essas extrapolações vão acontecer. É uma questão de tempo. E na hora que acontece uma extrapolação, vem outra, vem outra, vem outra, daqui a pouco você está dominando o processo. E isso é bacana. Então, por exemplo, hoje eu digo para a turma que hoje eu tenho uma habilidade boa para lidar com pré-dessomantes e com segunda dessoma, por exemplo. Por conta disso, por conta dessa equipe extrafísica que me ajuda, por conta do trabalho regular, tanto das ponderações parapsíquicas, que é toda quarta-feira, como o apoio, que é toda terça-feira. Então, toda semana eu estou atuando. Mas vamos falar aqui, resgate extrafísico. Resgate extrafísico, para quem quer se preparar aí para o intermissivo, né, que a gente vai trabalhar muito no resgate extrafísico, é bom vocês pensarem seriamente em pensar em fazer os encapsulamentos energéticos. Porque no resgate extrafísico, o bom do resgate extrafísico é que nós não vamos estar sozinhos, ninguém vai entrar sozinho numa situação dessa. Mas nós precisamos ter controle e domínio sobre o encapsulamento parapsíquico. Então, se vocês querem se preparar aí para o intermissivo, em alto nível, comece a aprender a utilizar a questão do encapsulamento. Isso é muito importante. Outro aspecto importante do encapsulamento, que eu já vi situações bem críticas, é o do psi-bloqueador. O que é um psi-bloqueador? É aquela pessoa que inibe o parapsíquico de atuar. Nós temos um exemplo de uma situação muito interessante. Foi um bambambam da terapia regressiva lá em Portugal, com livro escrito, o cara, todo o workshop dele fazia com que as pessoas entrassem em regressão. Só que nesse dia tinha um psi-bloqueador conhecido, já amigo nosso, mas o cara de alto nível, ectoplasta de altíssimo nível, mas só que ele bloqueia qualquer um que queira fazer. Nesse dia, no workshop desse bambambam, ele não conseguiu ninguém ter uma retrocognição. Ninguém. E a gente sabia que a figura que estava lá não ia deixar. Psi-bloqueador, como ele é meu amigo, no meu caso ele releva, mas é impressionante. Psi-bloqueador. Então, o que é isso? É uma pessoa que faz uma blindagem de tal ordem, de tal forma, que não se manifesta nenhum fenômeno parapsíquico. Isso é encapsulamento parapsíquico. Negativo, não resta a menor dúvida, mas é um problemão. É um problemão pensar nisso. Pensa bem, você impedir que o outro tenha uma boa manifestação ou tenha uma manifestação parapsíquica. Isso cria problemas para todo mundo. Pois não? Caso, Mário, eu estou pensando na contraparte, imaginando que, bem, lógico, você nunca deve fazer estimulação, eu tenho essa concepção, né? A torta é direito para pessoas acessarem existências anteriores que mexe é uma coisa prática. Ele estava apresentando a técnica dele de regressão. Pois é. E, no caso desse, é psi-bloqueador que fala? É, psicobloqueador. Psi-bloqueador. Psi-bloqueador. Como, e pela tua experiência, né, com o trabalho energético, com o trabalho, né, com as energias conscienciais, a contraparte, aquele que se viu bloqueado quando desempenhava um trabalho, aí tudo é questão de gabarito energético, por exemplo, para você ter, digamos assim, uma potência em termos de energia consciencial capaz de desfazer aquele bloqueio heteroimposto, ou que veio de fora, para a sua prática. Perfeito. Tudo depende da competência. O problema do professor lá que estava falando da TBP, ele não era parapsíquico. Tá. Ele tinha uma técnica, fazia as pessoas entrar em regressão, mas ele mesmo não era parapsíquico. Daí a carência... Não, ele estava apresentando uma técnica, a técnica funciona realmente. Seja carência de um conhecimento mais só avançado que ou o da psi-bloqueador, além de conhecer o parapsiquismo, ele era um psi-bloqueador. Quando ele quer bloquear, ele bloqueia mesmo. Mas o cara tinha competência. O que era interessante é o seguinte, porque
Cara, sabe aquelas pessoas que têm uma soltura energética, ostensiva, de fazer fenômeno físico com muita facilidade, ao mesmo tempo que tem facilidade de fazer fenômeno físico, tem possibilidade de bloquear tudo? E num período da vida dele, por uma série de situações que aconteceram com ele, ele passou a não querer saber mais nada de parapsiquismo. Foi uma situação crítica que aconteceu. Não quer saber, não quer saber, não quer saber. E isso gerou esse tipo de comportamento. Agora que você falou, né, por uma série de coisas, de novo, a primeira palavra que veio na cabeça, quando ele passou por uma série de coisas, aí não queria mais saber de parapsiquismo, mas de novo, né, ainda que não tenha sido na infância, mas um trauma ocorrendo, alguma coisa. Foi na infância que repercutiu na adultidade. Digo, quando alguma outra coisa assemelhada, digamos assim, aí regurgitou, tá. Exatamente. Mas a base está lá, é exatamente isso. Pronto, professor. Se você começa a conviver com uma pessoa diariamente e você vê que há alguma, digamos, entre duas partes, alguma coisa, não sei, do passado, que não está batendo bem ali... O que não está batendo bem na vida presente. Na vida passada. Aí você tem que ver aquela pessoa, né, no ambiente todo dia. Como você pode ajudar essa pessoa e se ajudar, assim, ter uma convivência de forma que cada um, né, consiga respeitar o outro? Respeitando. Não, tipo, mas assim, aquela pessoa também, de alguma forma, ela te incomoda. Não, você quer que a pessoa te respeite, isso? Isso, as suas opiniões, tipo, entende? Não tem nada, a pessoa você não começa respeitando a pessoa. Comece você respeitando a pessoa. Tá, mas aí... Ela então... não te respeita, a si mesma. Tem alguma forma de eu mandar energia boa para ela, para ver se ela... Perguntar para ela porque ela não está te respeitando, primeiro. Tá, mas eu posso, antes dessa conversa, mandar uma energia boa para ela? Sempre, para as coisas... sempre. Mas a questão é que não está claro, né? É teu parceiro, por acaso? Não. Senão dá uma Maria da Penha nele e resolve o problema. Não tem nada, não. Não, sozinha. Mas, enfim, isso é atual, assim. Tem pouco tempo, né? 2 dias, tem 3 dias, 4 dias. Tá, olha só, qualquer coisa, por exemplo, pensa o seguinte, ninguém tem interesse em magoar ninguém tem interesse de prejudicar ninguém. No íntimo, se ocorre isso, é porque a pessoa, de alguma forma, tem algum desequilíbrio dentro dela. Então, é buscar, a partir do comportamento, qual é o desequilíbrio que está por trás disso. Se você puder atuar nesse desequilíbrio e ajudar a superar esse desequilíbrio, a tendência é a pessoa te respeitar, superar. Na pior das hipóteses, afasta da pessoa, entende? Na pior das hipóteses. Mas sabendo de antemão que toda manifestação negativa de alguém a você, sempre é uma manifestação de desequilíbrio da própria pessoa. Então, entender esse desequilíbrio é importante. Respeitar esse desequilíbrio é importante. Não quer dizer que você tenha que aturar isso, mas você pode atuar para impedir que isso te afete. Então, uma coisa que é importante, muito importante entender, é que nós temos que respeitar a imaturidade dos outros. Eu posso não tolerar certas coisas, mas eu tenho que respeitar a imaturidade do outro. Eu posso impedir que algo me aconteça, mas eu não posso ficar chateado pela imaturidade do outro. Eu posso até mandar prender uma determinada pessoa, mas eu não posso ficar chateado pelo desequilíbrio dessa pessoa. Entendo, perfeitamente. Muito obrigada. Muito de nada. O encapsulamento pode ser pessoal, pode ser individual, pode ser grupal, pode ser assistencial, paraterapêutico, pode ser do ambiente, da instituição, da casa, pode ser autodefensivo,
heterodefensivo, pode ser N tipos. A questão é praticar para nós podermos estar dominando esse tipo. O encapsulamento autopensênico, por exemplo, é realizado pela própria pessoa, ou seja, a própria pessoa faz o autoencapsulamento. O holopensênico, quando é holopensênico, por exemplo, você entra num ambiente em que você sente o encapsulamento daquele ambiente. Por exemplo, quando você entra num determinado escritório de alguém, no escritório de advocacia, por exemplo, você sente que aquele ambiente tomou conta de você. Então, você começa a lidar em função daquele holopensênico, que ele te impõe um determinado comportamento. Quer falar? Tá? Se você entra num hospital, a mesma coisa. Você sente aquele holopensênico, aquilo te invade, te encapsula também. Quando é grupal, por exemplo, você pode ter um encapsulamento do grupal. Isso tem muito a ver com o encapsulamento, por exemplo, do grupo karma, muitas das vezes, né, as interprisões do grupo karma, que muitas vezes isso ocorre. Mário, aqui, você pode comentar um pouco o processo de gravidez? Da gravidez? Posso. Gravidez que é encapsulamento maior do que naquela consciência está ali no encapsulamento. Oi? Mas o que é bacana no processo da gravidez é que normalmente ocorre o encontro dessas duas consciências antes da própria gravidez. Isso que é mais interessante. Há todo um trabalho, normalmente, para se estabelecer essa condição. Agora, a gravidez em si é muito interessante, porque você tem a mãe, a futura mãe, e uma consciência que tem um corpo em formação. Só que duas histórias distintas. Em função dessas histórias, elas vão se acoplar. Vão fazer um encapsulamento. E aí, meu caro, essas duas histórias juntas pode dar de tudo. De tudo. E o que é interessante, é nesse momento, muito do passado de ambas as consciências começam a vir à tona. Muitas das coisas. Então, vamos analisar o seguinte. Digamos que quem vem é a ex-amante do marido. Será que essa mãe vai ficar contente com a ex-amante dentro da barriguinha dela? Vai trazer essa história, vai trazer incômodos. Digamos que é o grande paixão da vida dela passada, que está vindo ali, um garotão que está vindo ali, que é o grande amor da vida dela, também vai trazer problemas. Digamos que a situação começa a gerar conflitos. Será que eu quero essa criança? Será que eu não quero? Será que é o momento de ter essa criança? Pode vir a ter um aborto espontâneo, puramente haver um acordo entre as duas consciências e ambos, olha, tá bom, não é o momento, e haver um aborto espontâneo. Pode haver uma rejeição, por exemplo, a mãe querer um filho homem, ou o pai querer um filho homem e uma filha mulher, por exemplo. Isso já vai trazer uma marca significativa de rejeição. Então, o drama da gestação e do nascimento são dramas que refletem muitas das vezes essa história, principalmente da mãe com a consciência que está sendo gerada. Isso pode marcar a vida dessa futura criança ou dessa futura consciência que se manifesta no adulto. E esse encapsulamento pode durar anos, vamos dizer assim, entre a mãe e o filho, com essa ligação de vidas passadas, de histórias de... Vou te contar uma história seríssima. Uma mãe teve um filho, realmente paixão da vida passada dela. Esse filho já está lá com seus 40 e tal anos e não tem olhos a não ser para a mãe. Não tem mulher que chegue perto. Não é homossexual, já teve
Ele até reclama, poxa, não sei, não consigo manter uma relação com nenhuma mulher por mais de 3 meses, tal e coisa. Enquanto a mamãe for viva, meu caro. Temos situações mais complexas, né, Alex? A mamãe não deixa nem o defunto seguir. Melhorou? Ok. Falando em gestação humana, a gestação consciencial, ela encapsula o gestante enquanto ele está desenvolvendo o mental soma para a gestação? A gestação humana é consciencial. Sim, Sim, eu estou dizendo da gestação do mental soma, de escrever. Tá bom. Essa gestação... Também é consciencial, mas tudo bem. Bom, por isso que eu falei... Não, gestação consciencial. Entendi. A gente costumou falar gestação consciencial. Nesse momento, eu sinto o encapsulamento total. Perfeito. Mas o que eu estava falando aqui, por exemplo, o processo do encapsulamento. Às vezes o encapsulamento é tão intenso em que a pessoa, por exemplo, mãe e filho, por exemplo, o filho fica tão encapsulado pela mãe que não tem espaço para outra mulher. Eu estava falando, tá? Esse encapsulamento ele pode ser tão ostensivo a esse ponto, de ocorrer esse tipo de ponto, para deixar bem claro aí o que estava comentando. Com relação à gestação consciencial, por exemplo, a gestação descrita de alguma coisa. Isso é muito comum quando você está envolvido numa gestação, você só pensar naquilo. A gente até comentou logo no começo. E também tem um amparo de função, né? Para quem tem, né? Bom, normalmente se você... Não, normalmente não é bem assim, não. Calma, não é bem assim. Dependendo Haja vista a questão das publicações que existem aí por aí fora, né? Mas dependendo do que você está escrevendo, né? Se você está envolvido realmente com o processo da assistencialidade, daí você tem... espera que sim. Espera que sim. Eu estou te falando isso porque eu confesso que o estado vibracional sempre foi para mim uma dificuldade, né? Nunca consegui fazer aquela instalação automática. É um desafio, embora eu sempre estou me praticando, né? Tentando fazer o meu melhor, né? Mas eu percebo não está fazendo melhor. Se estivesse fazendo melhor, já teria conseguido dominar o estado vibracional. Mas eu vou te dar uma dica. Quem não atinge o estado vibracional, que tem preocupado com o estado vibracional, é porque tem algum tipo de ressentimento dentro de si. Enquanto esse ressentimento estiver ainda consumindo a tua mente, o estado vibracional não se instala. Sim. Ok. Tá bom? Então, toda pessoa que não consegue instalar o estado vibracional é porque tem algum drama, algum trauma que a impede de atingir. Por exemplo, um trauma simplérrimo. A mamãe bateu, e a criança começa a chorar. E a mãe diz assim, calha a boca, engole esse choro. Se a criança engolir o choro, ela não consegue entrar em estado vibracional. Por exemplo, um exemplo. Sim? A probabilidade dela não conseguir, enquanto não superar esse engolir desse choro, não conseguir botar esse choro para fora, dificilmente ela vai entrar em estado vibracional. Sim. Algo simples. Foi um exemplo bem apropriado. Né? Mas é inacreditável que, por exemplo, quando eu estou envolvida na questão da gestação consciencial, eu sinto esse encapsulamento. Né? Sim, com certeza. Sim. Isso é o melhor, isso é o ideal. Mário. Dos amparadores. Pois não. Eu queria entender melhor esse encapsulamento autopensênico que você comentou. De nós fazemos em nós mesmos um autoencapsulamento. Autopensênico. Eu pensar em manter o encapsulamento. Terminou, né? Até que horas? 1 minuto? Pode ir. Pô, o cara aqui acabou comigo, né? Eu tenho 1 minuto. Eu queria primeiro agradecer a todos e avisar da próxima tertúlia, autopesquisa seriexiológica, com Luciana Lavor.
Eu gostaria de agradecer a todos, obrigado pela participação, pela presença e contamos com vocês em outras oportunidades. Obrigado. Obrigado.